tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MaquineCast. Bem-vindos a mais um episódio do MaquineCast. Eu estou aqui com a ilustre presença da diretora de Pessoas, Processos e Sustentabilidade da Engie, Luciana Navarrete, que eu vou chamar de Lu, porque somos amigos de longa data, né, Lu? Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui. Né? A gente não pode falar quanto tempo a gente é amigo, porque senão denuncia idade. Não, pega mal. Pega mal. Pega mal. Mas com certeza é um prazer enorme te ter aqui. Com certeza, é um prazer meu estar aqui. E acho que a gente pode, né, fazer essa troca aqui, contar um pouquinho da gente, das nossas trajetórias, o que a gente tem em comum. Por favor. Então vamos começar justamente por esse lado. Se tu puder conversar um pouquinho comigo e cobrir essa parte da tua trajetória pessoal e profissional até esse ponto onde tu está agora, por favor. Vamos lá. Então, hoje eu atuo como diretora de Pessoas, Processos e Sustentabilidade na Engie Brasil Energia. E o que isso significa? Significa que eu sou responsável por todas as áreas transversais da cadeia de valor de geração, transmissão e comercialização de energia. A saber, IT and Digital, que vai ser um objeto bem forte da nossa conversa aqui. Toda a parte de pessoas, que na nossa empresa a gente chama de Pessoas e Cultura, então o nosso RH, a parte de suprimentos, responsabilidade social, meio ambiente e comunicação. E é muito legal ter esse range tão diverso de áreas que isso permite ter uma visão da empresa mais ou menos de ponta a ponta. Então a gente praticamente tem interface com todas as áreas da empresa. Uau! Né? Agora, cheguei aqui, estou nessa posição há 4 anos, mas eu tenho um histórico e um início profissional bem técnico, na área de tecnologia da informação, oriundo basicamente da área de infraestrutura de redes, que não é algo super normal. Então, mulher trabalhando na área de TI, principalmente na área de infraestrutura, não é algo muito normal. Eu comecei a minha carreira em São Paulo, não vou falar quanto tempo atrás, trabalhei lá durante um tempo, depois quando eu me mudei para Florianópolis, comecei fazendo consultoria em algumas empresas aqui em Florianópolis e, num determinado momento, ainda na área de TI, entrei na Engie Brasil Energia, que na época se chamava Tractebel Energia, isso lá em 2005 como funcionária. Então, estou ali na função há 19 anos, na mesma empresa há 19 anos, e fiz dentro da Engie uma carreira toda na área de tecnologia da informação. Então, passei pela parte de infraestrutura, pela parte de gestão de TI, fui gerente de tecnologia da informação, CIO do grupo no Brasil, e aí agora estou há 4 anos nessa posição, com toda essa variedade. Então, é legal que a gente consegue fazer os links do hard e do soft skill. Com certeza. E hoje a gestão de pessoas é muito mais... te demanda muito mais do que a gestão técnica, ou não? Eu acho que sim, porque quando você olha o escopo das 6 áreas, a parte de tecnologia é uma das 6, né? E tecnologia é algo que está sempre demandando, mas a gente tem bem estruturado. Gestão de pessoas é sempre algo que assunto não falta, né? Não tem, você não tem tédio na gestão de pessoas, sempre tem um ponto surgindo, sempre tem alguma coisa, então, mas é uma parte muito apaixonante, é muito gostoso ter essa visão ampliada das áreas, principalmente responsabilidade social, meio ambiente, coisas que eu não fazia antes e que hoje fazem parte do meu escopo. Muito, muito, muito legal. E a questão do impacto, né? Antes disso, eu queria falar do impacto, mas antes disso, fala um pouquinho da Engie para nós. Sim, com certeza. Para quem não conhece, né, a Engie Brasil Energia hoje é a maior geradora 100% renovável do país. Isso significa que toda a nossa energia vem de fontes renováveis, então eu tenho energia gerada a partir de fontes de hidrelétrica, usinas solares e eólicas, e também tem uma diversificação do negócio na linha de transmissão de energia. Então, hoje a gente conta com 8,3 gigawatts de capacidade instalada própria e a gente também tem 2.800 quilômetros de linhas de transmissão no Brasil todo, fora os projetos em implantação. Uau. Nós estamos distribuídos em mais de 14 estados do país e presentes em mais de 350 municípios. Caramba, ok. Mas nós somos parte do Grupo Engie, que é um grupo
francês, Certo, né? E estamos certo. presentes no Brasil há 25 anos. 25. Tá, mas antes era com o nome Tractebel. Antes, no comecinho era com o nome Tractebel. Para quem conhece um pouquinho a origem, acho que é interessante falar um pouquinho da origem, né? Quando a Engie, na época, era a Tractebel Energy, veio para o Brasil, foi quando houve todo aquele movimento, em 98, de privatização, né? Certo. Então, foi feita a privatização dos ativos de geração da Eletrosul. Houve um leilão e a empresa que comprou a Gerasul, que era essa empresa que estava sendo privatizada, foi naquela época a Tractebel Energia, que criou a Tractebel Energia no Brasil. E depois o grupo foi mudando lá fora, e essas mudanças do grupo lá fora foram se refletindo na empresa no Brasil. Aí hoje todo o grupo, em 2015, se eu não me engano, foi 2015, todo o grupo passou a ser nomeado Engie. Consolidou como Engie. Então consolidou a marca globalmente. Que legal, que legal. E nesses 19 anos que tu já está nessa jornada dentro da empresa, tu deve ter passado por várias mudanças, não apenas dentro da empresa, mas no mercado como um todo, né? Totalmente. Eu imagino que, do ponto de vista, tu fala muito aí na questão da sustentabilidade, que é a tua área direta, né? E a questão de energias renováveis, né? Então, a gente vem vamos dizer, de uma capacidade de geração de energia no passado muito focada em hidrelétrica e termoelétrica, né? E agora uma tendência muito grande para esse eixo virar para outras fontes de energia, né? Então, como que foi esse processo dentro da Engie? É engraçado que quando a gente olha a evolução do setor elétrico, você pega a matriz brasileira, né, a matriz elétrica brasileira e compara com a matriz nossa de geração, você percebe esse mesmo movimento de diversificação. Então, você deve lembrar, a gente teve em 2000 aquele evento de racionamento enorme no Brasil, né, e tivemos reflexos aqui em Florianópolis especificamente, mas a gente teve racionamento enorme no Brasil, e naquela época no Brasil tomou-se a decisão nas esferas governamentais de mudar o direcionamento para ampliar a utilização de outras fontes de energia. Então, não deixar de ser uma base hidrelétrica e passar a incluir nessa base solar e eólica. E esse movimento foi acontecendo ao longo do tempo. E na Engie Brasil Energia, a gente acompanhou esse mesmo movimento de diversificação de fontes. Com a diferença que a gente acrescentou no nosso portfólio, além das fontes renováveis, né, eólicas e solares, a gente acrescentou também a transmissão. Por quê? O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, para que você consiga fazer com que a energia gerada no sul seja consumida no Nordeste e vice-versa, tem que ter transmissão de energia. Exato. Então, quando a gente olha para o nosso propósito, que é contribuir para a transição energética, né, ser um agente para acelerar a transição energética, a transmissão faz parte disso, porque não existe transição energética sem transmissão de energia. Né? Então, a gente consegue, da forma como a gente estrutura o nosso negócio, a gente consegue fazer todo esse link com a geração, com a transmissão. E, com isso, garantir que a gente tenha a base para poder implementar a transição energética. E esse crescimento, no decorrer do tempo, ele também foi 100% orgânico ou também através de aquisições? A gente está sempre olhando para o mercado, então você tem um misto dos dois. Eu tenho um misto de projetos implementados, que a gente chama projetos Greenfield, né, desde o início, e a gente tem também aquisições. Né? Então, quando a gente olha o que faz sentido para o negócio, o que é sustentável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do negócio, é o que a gente acaba implementando. Né? Então, e as aquisições, quando acontecem, elas não são apenas necessariamente na infraestrutura de geração, mas também, às vezes, em tecnologia, né? Olha, quando a gente compra um ativo, o ativo ele vem inteiro. Certo. Né? E aí é o nosso trabalho interno, quando a gente faz a internalização desse ativo, é fazer as adequações para o que é necessário para os nossos padrões. Então, dentro do grupo, e aí migrando um pouquinho para a área de tecnologia ali, a gente tem toda uma série de padrões, frameworks específicos de segurança, tanto segurança cibernética, como padrões específicos de operação. Então, toda vez que a gente adquire um ativo, a gente faz todo esse trabalho de adequação. Né? E principalmente no nosso foco aqui, que é um foco cibernético, esse é um trabalho muito, muito importante, porque o setor elétrico é um setor de infraestrutura crítica. Então a gente tem que ter esse foco muito grande na segurança dos sistemas de controle industriais. E como que a gente está posicionado como país hoje para
como que a gente tá preparado, se é que está preparado, bem ou mal preparado, para esse tipo de, vamos dizer, de controle, vamos dizer. Esse desafio, né, da segurança cibernética no setor elétrico, os órgãos de controle do setor elétrico ali, notadamente o Operador Nacional do Sistema, tem toda uma estrutura, grupos de trabalho e normativas específicas para o setor. Então, a gente tem uma evolução bem grande nesse setor. Tá? Tem um grupo de trabalho, todas as empresas, todos os agentes do setor, eles são chamados a contribuir, tem um padrão mínimo que eles têm que obedecer e tem uma discussão constante sobre o tema. Inclusive, tem exercícios de cybersecurity que são feitos de forma periódica. Ah, que legal. Eu imagino que seja um organismo vivo, né? Porque está em constante evolução. Nessa é uma área que não tem como parar nem um minuto, né? Não tem como parar, né? E assim, os ativos, eles têm a parte de OT, né? Tecnologia de operação, que a gente chama, ele tem que conversar bastante com a parte de tecnologia da informação. Então, tem que ser um trabalho muito conjunto, porque não existe mais o que existia 25 anos atrás, que era o ativo isolado que não comunica com nada. Hoje, todos os ativos, eles têm um mínimo de comunicação, seja com o próprio Operador Nacional do Sistema, seja com a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ou com as outras empresas dos diversos grupos. Então, você tem que manter isso de uma forma segura. E aí é onde entra a importância desses frameworks de segurança cibernética. Ok. E aí a questão do controle, não só do ponto de vista de segurança, mas também do controle de operação, né, de gerenciamento dessas unidades todas de geração que vocês têm espalhadas pelo país. Hoje isso também é feito através de... Eu estou puxando aqui a brasa para minha sardinha, que é a parte da tecnologia. Estamos falando de IoT, estamos falando de AI de uma forma recorrente nos outros episódios, porque isso tá muito perto do nosso universo, né? Mas eu imagino que isso seja componente necessária hoje para a operação do sistema de vocês. Com certeza. Quando a gente olha para tecnologia... normalmente, né, o ser humano tem uma tendência a olhar para isso do ponto de vista do risco, mas tem um ponto de vista da oportunidade que isso traz, inclusive para aumentar a eficiência operacional do negócio. No nosso caso, por exemplo, a gente tem um centro de operação aqui na nossa sede, em Florianópolis, que faz a operação de praticamente todos os nossos ativos, de uma forma remota, segura, com monitoramento em tempo real, com CFTV, com análise de dados, curva de performance, tudo que você pode imaginar. Então, não tem como fazer isso se você não começar com a instalação dos sensores em campo, nos elementos que precisam ser monitorados, fazer a coleta desses dados, fazer um armazenamento num historiador de dados, a partir disso fazer um data analytics, fazer uma análise disso, traçar a curva de tendência, e aí poder tomar a decisão. Então, o data-driven, eu costumo dizer que começa com o assessoramento lá na ponta, senão você não consegue fazer isso. Perfeito. E assim, a gente vem nessa onda de IoT já há algum tempo, né? Estamos surfando essa onda. Por muito tempo foi meio que palavra-chave aí para diversos mercados, diversos processos. Mas agora a AI está meio que entrando mais e mais, né? Pegando esse ponto de, vamos dizer, de destaque, né? Eu tive agora na GTC, o evento da NVIDIA lá na Califórnia, assisti o keynote do CEO e assim, ficou muito claro o quão importante agora é o processo de disponibilizar, né, essa infraestrutura para que as empresas consigam usar os seus próprios dados, as próprias informações para criar, usando a Generative AI, por exemplo, para criar os próprios instrumentos de auto-melhoria, vamos dizer assim. Vocês já têm alguns projetos nessa área? Isso é global, é mundial, é local? Como é que funciona isso? As duas coisas. A gente tem projetos nessas áreas, tem toda uma diretriz global de Generative AI sendo implementada na ENGIE, mundo todo. Aqui no Brasil também a gente tem os cases locais e tudo parte de você ter uma base de dados confiável inicial. Né? Então,
quem está há bastante tempo na área de tecnologia sempre viu as tendências diferentes, né? E algum tempo atrás a gente falava bastante de data-driven company. Quando você olha Gen AI, Data Analytics, tudo isso deriva da mesma necessidade, é o tomar decisões ou construir cenários a partir de dados confiáveis. Só que a base tem que ter o dado confiável, né? A Gen AI ela só faz sentido se eu tiver um dado confiável que eu possa gerar a partir dele. Então, tem todo um cuidado de preparação, ter esse dado, coletar o dado ser confiável para poder fazer a análise e, a partir disso, gerar casos específicos. Uma grande aplicação que a gente tem é a questão de manutenção preditiva. Né? Quando você tem uma empresa baseada em ativos como a nossa, você tem toda uma programação de manutenção desses ativos. E o que você consegue otimizar na manutenção desses ativos reflete diretamente na sua eficiência operacional. Então, você conseguir fazer isso de forma preditiva, por exemplo, tem manutenções quadrienais de máquina, eu conseguir deslocar isso para um melhor período ou fazer isso no escopo que é necessário, ao invés de seguir um checklist customizado, isso para a gente é fantástico. Claro. Não só para a gente, mas para o setor como um todo. Então, essa é uma das grandes aplicações quando a gente fala de Data Analytics, como é que eu vou fazer isso chegar, como é que eu vou fazer isso de uma forma específica. Quando a gente fala de Gen AI, você tem inúmeras aplicações, né? Como é que eu faço a correlação de dados, como é que eu consigo juntar as diferentes formas para, a partir disso, ter um forecast, ter uma diferente do que vai acontecer. Tem muitos caminhos a serem explorados. É um universo ainda para crescer, né? E eu acho que uma grande dificuldade é justamente essa, você escolher os casos que fazem sentido de acordo com o seu negócio, começar com alguma coisa, implementar, testar rápido, errar rápido, aprender rápido e testar de novo. Esse é um grande desafio sempre nessas tecnologias. Voltando para o assunto da sustentabilidade, aí eu estou falando um pouco dessa questão do AI, que cada vez mais precisa dessas fazendas de servidores e de GPUs e de, que consome muita energia. A gente teve e está tendo, né? Tá realmente a mil aí a onda do carro elétrico, né? Então, que também está crescendo, apesar de ter os dois lados, tem gente que ainda não acha que é muito sustentável, mas é inevitável, está acontecendo, a gente está vendo aí todo dia, cada vez mais, né? E isso tudo é aumento de demanda. Sim. Né? Então, como é que se lida com uma operação de crescimento sustentável, ao mesmo tempo que a demanda da sociedade como um todo, ela é exponencial? No Brasil a gente tem algumas facilidades, diferentemente da Europa, porque você tem o setor elétrico brasileiro, você tem o operador nacional do sistema, você tem todos os órgãos de controle e planejamento que fazem esse link entre demanda e consumo e fazem o despacho das usinas. Então, por exemplo, na Europa você já tem um formato diferente, nos Estados Unidos também, onde as usinas trabalham merchant e elas se despacham. Aqui no Brasil não é assim. Aqui o operador nacional do sistema é que diz pra gente quanto que a gente tem que gerar e quando que a gente tem que gerar para poder fazer o suprimento da demanda. Mas assim, você tem um cenário de crescimento, né? De crescimento de demanda e principalmente no Brasil agora, uma das grandes mudanças que a gente está passando no setor elétrico é a abertura de mercado. Então, uma coisa que já existe na Europa hoje, onde você consegue escolher como consumidor residencial, você consegue escolher o seu provedor de energia. Isso está previsto na legislação brasileira para acontecer de forma gradativa, essa abertura até o final da década. O que está acontecendo agora, né, já existia sempre empresas de grande porte, elas conseguem fazer contratos bilaterais, então elas conseguem escolher o seu fornecedor de energia. E isso está abrindo. Antes você tinha um nível de exigência mínima de consumo que era bem alto, então só grandes empresas conseguiam entrar nesse mercado, fazer esses contratos bilaterais. Agora isso está abrindo para empresas de pequeno porte, para, por exemplo, shopping centers, condomínios. Então, cada vez mais tem uma abertura gradativa disso
está abrindo esse mercado. Sim, sim. Aumenta o mercado, aumenta o tipo de consumidor. A complexidade também, né? Aumenta a complexidade. E em termos de tecnologia, o nosso desafio passa a ser um desafio de passar a atender um varejo de forma comercial, trabalhar com um billing muito grande, né? Como é que eu atendo esse consumidor, como é que eu consigo identificar, e aí a IA ajuda bastante, como é que eu consigo identificar o consumidor que eu quero naquele segmento, que vai me trazer lucro. Então, você tem uma série de aplicações relacionadas à mudança e abertura do setor elétrico, relacionadas à tecnologia. Então, eu preciso da tecnologia para fazer uma jornada low touch do meu cliente de ponta a ponta, porque se ele é um cliente menor, o ticket médio é menor, por consequência, a minha margem é menor, então eu não posso ter um custo de aquisição e um custo de manutenção desse cliente muito grande, eu preciso fazer essa operação o mais digital possível para ter o menor custo. E aí entra a tecnologia na veia para fazer toda essa jornada. Você precisa de tecnologia para entender como é que você está fazendo a comunicação, o teu marketing, a propaganda, para saber se o teu gasto de comunicação está adequado, está trazendo o teu lead, se ele é um lead qualificado de marketing, se ele é um lead qualificado de sales, o quanto que aquilo está te gerando proposta. Então tem um mundo de aplicação de tecnologia, de analytics para a gente, que acontece em decorrência das mudanças do setor elétrico. Se torna necessário. Que se torna necessário. Coisa que se você olhasse o setor em 2005, 2008, isso não existia. Você tinha um grande mercado cativo, que são comercialização de energia através de leilões organizados pelo governo, e você tinha um mercado livre com um número muito restrito de consumidores. E isso está mudando. Quando isso muda, a tecnologia entra para fazer com que a eficiência operacional ocorra nessa cadeia toda. E esse processo de mudança, ele está acontecendo de forma rápida, ele é lento, ele... Olha, como é que vocês estão vendo? Está acontecendo, na nossa visão, está acontecendo de uma forma adequada, tá? Está acontecendo de uma forma adequada. Sempre, né? Poderia ser um pouquinho melhor aqui, um pouquinho melhor ali, diferente de um lado ou de outro, mas está acontecendo de uma forma adequada. A gente tem se preparado para isso, já está se preparando para isso desde 2018, a gente começou esse processo de preparação, que você tem que entender o que como empresa, quais são os segmentos que você quer atuar, como você quer atuar nesse segmento e se preparar para ter essa trilha de atendimento desse consumidor já no lugar para quando isso acontece. Né? Então, e a tecnologia ajuda bastante nisso, é primordial. Tá. E considerando essa necessidade sempre, né, pensando na sustentabilidade, mas ao mesmo tempo a necessidade de crescimento, estamos falando de empresa, estamos falando de um negócio, né, de um business também. Quais são, se tu tivesse que elencar, assim, quais são os maiores desafios que a Engie vai ter pelos próximos anos? Quando a gente considera tecnologia, né? Pegando para o objetivo aqui da nossa conversa, que é a tecnologia, sempre o desafio está relacionado com como eu consigo extrair a melhor qualidade da informação dos dados que eu tenho. Sejam eles dados comerciais, sejam eles dados de mercado, sejam eles dados de sensoriamento, de equipamentos. Então, o grande desafio está sempre aí. Como é que eu faço efetivamente, consigo evoluir cada vez mais na minha capacidade de tomar decisão baseada em dados de qualidade. E, lógico, fazer isso de uma maneira rápida, fazer isso de uma maneira que permita a evolução. Esse é sempre um grande desafio. E aí a gente tem os desafios nas áreas específicas, né? Então a gente falou em OIM, manutenção preditiva é sempre um grande desafio, como evoluir isso, como você usa, por exemplo, Digital Twins para fazer simulações em modelos virtuais antes de aplicar isso na vida real, né? Como você consegue ajudar essa tecnologia nos teus processos efetivos de operação e manutenção. No comercial, a gente já discutiu um pouquinho jornada do cliente, totalmente low touch. E aí você tem toda a parte de back-office, né, que se beneficia muito das novas tecnologias. Então, o grande desafio, no resumo, é como é que eu faço para extrair informação confiável do bando de dados que a gente tem hoje e fazer isso de uma forma eficiente e já rápida. É gigantesco e só está crescendo. E só cresce cada vez mais. Claro, né? Não, entendo perfeitamente. E do ponto de vista, tu tinhas falado da questão do impacto social, né? Que também é uma área que está dentro do teu âmbito agora, teu escopo nos últimos 4 anos, né? Vocês, a Engie, né, tem uma participação enorme aí
vários tipos de eventos, esportivos, culturais e que outros? E qual é o direcionamento de vocês nesse sentido? Quando a gente fala em ESG, né, que engloba um pouquinho o social, está dentro é o S ali do ESG, a gente tem diretrizes super específicas. Então, toda a parte ambiental, a gente vai muito além do atendimento das condicionantes ou do atendimento da legislação, e a gente faz muito além do que é exigido pelo governo. Então, por exemplo, eu tenho um programa que é o Programa de Proteção de Nascentes, que é um programa que a gente faz no Brasil, em várias regiões no Brasil, onde a gente já protegeu mais de 2.200 nascentes, e é um programa que alia educação ambiental com proteção ambiental. Isso só para te dar um pequenino exemplo, tá? A gente está presente em todos os biomas brasileiros, então a gente tem um programa de mapeamento de biodiversidade, dessa matriz de biodiversidade, e vai desenvolvendo programas específicos em cada localidade. Isso além de todo viveiros de planta, doação de mudas que a gente tem, uma série de atividades relacionadas especificamente ao meio ambiente. Na parte social, a gente tem algumas diretrizes super importantes. Então, a gente está falando de social, a gente fala de social direcionado para geração de renda, para cultura, para educação, e a gente tem também um objetivo nosso, que inclusive faz parte do nosso Balance Scorecard, que é o uso de 100% dos recursos incentivados disponíveis. E que é uma coisa que muitas das empresas hoje em dia não percebem que elas podem usar esse recurso incentivado, recurso fiscal incentivado, para investir na parte social da empresa. Então, a gente faz todo um trabalho de projetos sociais, né, ao longo desses 25 anos. E, por exemplo, um grande projeto que a gente gosta bastante são os Centros de Cultura e Sustentabilidade. A gente tem centros que foram criados em diferentes regiões do país. Hoje a gente já conta com 6 centros de cultura e temos mais 4 em construção. E esses centros de cultura, eles funcionam como um contraturno escolar para jovens e crianças, né, onde elas têm oportunidade de fazer aula de canto, dança, música, inclusão digital, toda a formação escolar, com o objetivo de, né, para aquelas crianças dar uma atividade extra, reduzir violência e ampliar os horizontes. Isso funciona tanto para criança como para menor idade. Então, assim, são alguns exemplos do social. A gente pode falar horas aqui sobre isso. É uma coisa apaixonante. Incrivelmente recompensador, né? É recompensador. Super recomendo quem quiser. No nosso relatório de sustentabilidade, está disponível no site, tem todo um panorama sobre isso. Mas o social é uma área, e linkando um pouquinho com dados, a gente usa bastante dados para decidir onde que a gente vai fazer os investimentos. Então, a gente olha IDH, IDEB, todos os indicadores possíveis existentes para decidir como é que eu faço isso e se esse projeto está mexendo nesses indicadores também. Obviamente não vai ser o único, mas vai contribuir para a melhoria daquele indicador no longo prazo, porque o social é sempre um investimento de longo prazo. Claro, perfeito. Pô, fantástico. Lu, assim, tem 1 trilhão de outras coisas que eu queria conversar contigo. mil perguntas eu tenho, mas a gente não tem esse tempo todo agora para esse episódio. Mas eu gostaria já de deixar engatilhado para a gente fazer um segundo em algum momento. Com certeza, tá? vai ser um prazer. Tem um monte de assuntos que a gente pode trazer para falar aqui. Maravilha. É sempre um prazer discutir. Fantástico. Muito obrigado por ter vindo e até breve. Obrigada, eu que agradeço. Até mais. Até mais. Tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacriCast.